dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Gostaríamos de dar continuidade ao livro de Eclesiastes, no capítulo 8, verso 9, que nos diz assim: tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Esse versículo, que é uma triste constatação do autor de Eclesiastes, em que observa que um homem exerce um domínio maléfico sobre o outro, a ponto de arruiná-lo, me faz lembrar uma frase de Thomas Hobbes, um escritor inglês que viveu na Idade Média, em meio à monarquia inglesa, e que nos diz assim: o homem é lobo do próprio homem. Essa frase, na verdade, ele popularizou, mas ela se origina de uma obra de um dramaturgo romano chamado Plautus, que viveu entre os anos 254 a 184 a.C., cuja frase original diz assim: o homem que não se conheça tal como é lobo para o homem. E gostaria de fazer um contraponto com o Evangelho, com aquilo que o Novo Testamento nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, a respeito de como nós exercemos o poder de forma benéfica sobre o outro. A importância de nós nos conhecermos, a importância de nós olharmos para nós e nos reconhecendo pecadores, nós apropriando-nos da graça que Deus tem para conosco, nós podemos olhar para o outro com um olhar de misericórdia e exercer esse poder com misericórdia. A oração do Pai Nosso é um exemplo disso, quando diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, o Evangelho vivido de forma legítima, de forma plena, vai ser sempre uma possibilidade que nós temos de olhar para nós mesmos. Porque antes de nós olharmos para os pecados alheios, nós vamos lembrar que fomos alcançados pela graça de Deus. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele disse: olha, eu vou devolver metade dos meus bens aos pobres, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Portanto, o encontro com Cristo, a vivência legítima com o Evangelho de Jesus Cristo nos dá essa possibilidade de olharmos primeiro para nós. Porque quando nós olhamos para nós e percebemos que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus, então nós vamos olhar para o outro não com um olhar de quem vai oprimir, mas com um olhar de quem vai ajudá-lo a vencer os seus desafios e a desenvolver os seus potenciais. Nós precisamos também colocar as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo a sua presença e o seu senhorio. Efésios 5:21, o apóstolo Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ali ele vai trabalhar exatamente situações de hierarquia, como por exemplo a relação entre pais e filhos, em que os pais devam exercer a sua relação para com os filhos, não de modo a provocar ira. Assim também como a relação entre os patrões, entre os senhores e os servos, de modo que os senhores não devam exercer uma relação para com os seus servos de forma a ameaçá-los, entendendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. E por último, eu gostaria de pensar que nós precisamos não só nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, no respeito a Ele, mas também deixar sempre aberto o caminho da reciprocidade. Mateus capítulo 7, verso 12, a palavra de Deus nos diz assim: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é a lei e os profetas. Ou seja, sempre desejar, sempre procurar fazer em função das outras pessoas, fazer para as outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Que Deus esteja então abençoando e nos dirigindo, a fim de que nós venhamos a estabelecer relações de poder saudáveis, em que o conhecimento de si, o senhorio de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros a partir do senhorio de Jesus Cristo e deixando aberto o caminho da reciprocidade, que nós possamos fazer diferente daquilo que o autor de Eclesiastes constatou na sua época, e que possamos então a viver uma vida de sabedoria e uma vida na presença de Deus, pautada então por relações saudáveis. Que Deus esteja nos abençoando. Essa é a minha oração, é a oração para comigo e para com você. Deus abençoe a todos. Amém.